falando de gente nova. Você tem alguma pergunta que você quer fazer? Eu ia falar uma coisa para o pessoal que já está aqui, mas você tem alguma dúvida? Alguma coisa que você... Não, a gente vai cada vez falar um assunto diferente. Mas, eu preciso, na verdade, estudar mais, porque eu não peguei para ler nada desse tipo. Até comecei a ler o livro do Espiritismo dos Animais. Sim. Então, aquele livro é bem básico, né? Sim. E o que a gente começa a discutir, né? O que eu falei, não sei se você chegaram a ver, você compartilhou, né, no Facebook? Está ligado a sua Lanterna. No Facebook você compartilhou, você entendeu? Sabe, porque assim, eu fiquei pensando, teve gente lá que eu votei e botou curtir, mas eu falei, poxa, eu gostaria da opinião das pessoas. É uma parte técnica que pra mim é um pouco... Aquele da Estudando a influência do ser humano na doença do animal. Ah, não. Eu vi um que era da... Você está falando desse último. Esse último. quântica. Isso, é de física quântica, isso. Então vamos Eu lá. achei que eu vi. Então vamos ver, vamos falar sobre ele. Eu vou ler aqui. A relação intervencional de energia entre animal e ser humano ocorre nesse nível, o nível mental. Então, o que fala basicamente? A gente tem vários níveis de energia. Se for no espiritismo, é o corpo físico, o duplo etérico, o espírito, o perispírito, né? O corpo mental e as outras coisas. Para adotar uma classificação, vamos dizer, mais científica, o Carl Jung fez uma, então fica legal, que também ele fala o corpo material, o corpo da consciência, o corpo material, o corpo vital, o corpo da consciência, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Que seria, para quem conhece o espiritismo, seria mais ou menos cada uma delas na mesma coisa. Só muda o nome, mas é a mesma coisa. Sendo que o inconsciente coletivo, segundo as doutrinas, principalmente budistas, pessoal que estuda outros níveis, você tem um corpo átmico búdico. Buda é o último, é sim. Isso, é quando você. Que é onde o Buda chega durante a meditação dele. Então, o que está falando aqui, que exatamente não é no físico, não é na energia que recobre, que seria o duplo etérico, o primeiro, né? Mas é no perispírito que ocorre a ligação do touro com o animal. Então não é uma coisa... O que difere cada um deles? A densidade... Lembra que nós falamos da evolução? Da densidade da matéria. Aqui a gente, então, no corpo físico a gente tem o átomo, a molécula, a célula. No corpo vital a gente já começa a criar subpartículas. Aí você já está começando a misturar o átomo, os nêutrons, os prótons e as partículas que fazem essa interação com ele. Já no corpo espiritual você já tem a coisa mais das subpartículas, então é uma coisa mais que a gente ainda não consegue medir, que é a parte quântica mesmo. Então você entra a parte dos neutrinos, dos fótons, dos bósons, de todas as partículas que o pessoal fala. Então é nesse nível que está a relação. Então já é no intermediário. Nos corpos superiores, o que é? São as frequências. Que aí seria já entrar na teoria de tudo, a teoria das supercordas. Então é já mais a frequência. Então o que a gente está bem no intermediário? Vocês são 5, fica bem no terceiro, que é intermediário. Que o animal também tem. Mas o corpo mental, o corpo do inconsciente, o corpo dos inconscientes, o animal ele já não tem tanto desenvolvimento. Então não são tão importantes para ele. A gente já não, a gente já consegue imaginar, pensar, ter um corpo mental mais evoluído. Então aqui começa falando isso, que é nesse sistema, nesse corpo intermediário, que é mais composto pelas partículas quânticas. Isso. É
o físico, etérico, astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Esses são os 7 corpos que se falam. E só que Jung, ele, no inconsciente coletivo, que ele coloca o corpo átmico e o corpo búdico. Uma coisa mais sutil. Porque assim, era mais difícil para ele, como cientista, como ele era psicólogo, né, psiquiatra, explicar tudo isso. Então, é a doença como que penetra, e a doença como que penetra energeticamente através dessa dimensão orgânica. Então, até quando eu estava subindo aqui, né, isso é tudo coisa de físico, né? O cara vai pensando, vai imaginando. Eu estava até pensando, o veterinário dentro da medicina é o mais físico, né? Porque ele tem que imaginar o que o cachorro está sentindo, tem que imaginar como está essa relação. Então acho que de repente por isso que fica mais fácil de entender. Então aqui está falando, essa relação entre o tutor e o tutelado, entre o animal e a pessoa, está exatamente nesse ponto. E mesmo que seja num corpo mais superior, afeta o físico. Porque assim, eu tenho o físico, mas eu tenho a coisa superior. Esse superior cuida dos de baixo, vamos dizer assim. Ele atinge os de cima também, mas não é tanto. Mas ele atinge mais os de baixo. Então, quanto mais menos evoluído, maior a quantidade física e os corpos superiores atuando. Então vamos lá. Mas principalmente o corpo físico, que então manifesta sintomas clínicos inicialmente e posteriormente com a continuidade da ação físico-energética, manifestando doenças em diferentes níveis de intensidade nesse corpo físico. Então a doença é exatamente isso. Você adoece a sua mente se desequilibra, o seu corpo mental se desequilibra, seu espírito se desequilibra, aí esse desequilíbrio se transmite para o corpo físico. E é no corpo físico que essa doença vai se manifestar. Mesma coisa dos animais. Apesar deles terem um tipo de pensamento, um tipo de consciência diferente, eles já têm. Então eles ficam também, a doença deles vem desse corpo. Mas não porque eles geram o pensamento, mas porque a intensidade desse corpo mental deles é menor que a da pessoa. E a pessoa vence, sobrepujam. Então vamos continuar aqui. Então começa com o problema energético, isso a medicina chinesa fala muito, começa com o processo energético para depois se transformar em físico. Quanticamente pensando, e supondo serem verdadeiros os nossos entendimentos, então isso aqui é o que nós chegamos à conclusão, foi confirmado pelo doutor, né, que falou isso, que temos um pensamento gerando neutrinos, então, que o pensamento é a geração de neutrinos. O que é o neutrino? Neutrino é uma subpartícula que ainda não conseguiram definir a massa, então é uma massa muito pequena, que ele penetra e passa em qualquer lugar. Então, por exemplo, agora está vindo um monte de neutrinos, é uma das primeiras, depois do Big Bang, formou algumas partículas que eu agora não me lembro bem quais foram, tem um nome lá, que depois, com a organização, por exemplo, no Sol. O Sol é a maior fonte de neutrinos da gente. Então ele fabrica neutrinos que levam a vida. São os fótons, né, que é a energia do Sol, e o neutrino, que é a energia, vamos dizer assim, do pensamento, do equilíbrio baseado no Big Bang do que veio. Então, eu penso que o pensamento é a mesma coisa que o neutrino, que ele passa em qualquer lugar, ele cria tudo. Tá? Então nós chegamos nessa conclusão. Então, esses neutrinos, então esses pensamentos podem estar equilibrados ou desequilibrados. Então, se eu estou num sistema equilibrado, por exemplo, se o Sol está funcionando direitinho, ele vai produzir neutrinos, ele vai produzir energias que vão equilibrar a Terra, que é isso que ele faz geralmente. Mas se a gente começar a alterar o sistema da Terra, a hora que chega esse pensamento, esse neutrino equilibrado, ele pode se contaminar e ficar desequilibrado. E é daí que vem a doença.
quanticamente pensando e supondo serem verdadeiros os nossos sentimentos, tem um pensamento gerando neutrinos equilibrados ou desequilibrados, gerados com energia ou sem energia. Então, equilibrado tem uma energia e desequilibrado sem energia. Aí, o que é a doença também? É o desequilíbrio. Por quê? Porque falta energia para equilibrar. Então, se eu recebo uma partícula que não tem energia, o que vai fazer? Ela vai absorver a sua energia. E aí você vai ficar doente, porque não tem energia. Que se conectam em grupos a um campo morfogênico através da ação das micropartículas quânticas gravitacionais. Então, o que são campos morfogênicos? São todos conceitos, né? Esse conceito é de 1917, o cara falou sobre isso, mas agora um cara nos anos 80 desenvolveu mais. Por quê? É o campo que gera, que organiza as coisas. Por que de duas célulazinhas, elas vão se dividindo, uma vai virar unha do pé, uma vai virar dedo e a outra vira neurônio. Tem que ter uma energia que organize isso. Que o Rupert Sheldrake falou que são os campos morfogênicos. Basicamente, o que são campos morfogênicos? São campos de energia maiores que modulam como as coisas ficam. Difícil? Está complexo. Então, com a cara de que não estou entendendo nada. A minha formação de pedagoga não tem. Eu faço uma comparação, e justamente aquilo que se disse sobre os animais, sobre o veterinário que está pensando e sendo muito subjuntivo, da mesma forma a gente age sobre a eletricidade. A eletricidade a gente não pega, não vê, tá? E não sabe. E tudo é imaginativo. Sabemos os resultados, temos a luz, temos a iluminação, temos a geração de motores, tudo que informa. Mas para você estudar a respeito das impurezas da eletricidade, esse é o... Fica difícil. Como é que o cara vai entender que tem uma impureza no fiozinho ali? Na rede é a mesma coisa aqui. Só que aqui o que eu estou falando é que existe um campo que organiza, chama campo morfogênico, que com essas... Um campo o que é? Um campo de futebol, é uma área onde joga futebol. Um campo de golfe, é uma área onde... Então, o campo é uma área. Então, um campo morfogenético é um campo que cria, que tem células se desenvolvendo. Aí, através dessas energias positivas, então aí se eu tenho uma energia positiva, então vamos dizer assim, o jogador que está lá no campo vai jogar melhor. Mas se eu tenho uma energia negativa, vai sugar a energia do jogador e ele vai ficar mais devagar. Então, é esses campos, esses pensamentos que fazem ter coisas boas ou ter coisas ruins. Então é isso mais ou menos. Então esse campo morfogênico é o campo onde vivem as células, onde vivem os organismos. É como um campo de futebol, seria como o planeta onde está a gente. Então tudo isso é equilibrado ou desequilibrado por esses neutrinos, que são os pensamentos. E quem que controla o funcionamento disso tudo aqui? Quem é que mantém, por exemplo, o jogador em cima do campo de futebol? A gravidade. Tá? Então, por isso que eu estou falando, esses pensamentos também estão relacionados com a gravidade. Isso é sobre a questão do desalinhamento do eixo da Terra. Isso, saiu, mudou os organismos, mudaram as pessoas, mudaram... Então, que é o que fala aqui, ó. Campo morfogênico através da ação de micropartículas quânticas gravitacionais. Então, eles chegaram à conclusão, eles chegaram a cálculos matemáticos que falaram que existem também a gravidade, não é aquela coisa. Sim, por que o Newton falava, né, botou a maçã caiu? Mas como é que ele explicava? Por que a maçã caiu? Tem que ter um motivo. Só que ele sabia, ele via, mas ele não conseguia explicar. Então o pessoal começou a inferir que existem certas partículas que fazem essa coisa. Que assim, se a gente for pensar como é um átomo normal, não é um núcleo e os elétrons girando.
Então você tem sempre um equilíbrio. Então, para ter esse equilíbrio da gravidade num plano maior, eles supuseram, que ainda não conseguiram comprovar fisicamente, só matematicamente, que tem partículas que mantêm a gente no chão. O que são essas partículas? Elas interagem com a nossa matéria, com o ambiente, a Terra, por exemplo. Como é que a gravidade lá em Júpiter? É a matéria de Júpiter com a gravidade de Júpiter. Então, isso chama gluons, que pela interação com os muons do ambiente, os fótons também do ambiente, na combinação com o neutrino, gluon, fótons sintetizados pelos gluons, leva à formação de um elétron, próton ou nêutron, que produzem desequilíbrios captados pela matéria, tanto do próprio ser humano como do animal. Então, esses são os nomes. Então, você tem uma partícula que vai fazer juntar as coisas. Juntou as coisas. Eu tenho uma partícula que é do meu corpo, que é... Como é que ficou o corpo? O corpo é formado dessas subpartículas também. Mas por que ela fica assim? Porque tem forças, uma chamada força eletromagnética, que mantém os átomos todos juntinhos. Essa força eletromagnética mantém os átomos todos juntinhos, a luz fica lá também juntinha, que é o fóton. E aí o fóton mais a partícula forma essa matéria que a gente tem. Isso tem uma explicação, assim, vai juntando as coisas, junto com a gravidade. Por que a gente aqui tem um ar que também é composto de várias coisas, de energia? Porque é o tipo de inter-relação eletromagnética. O que é inter-relação eletromagnética? Um ímã. Por exemplo, se eu pôr dois ímãs perto assim, se for o mesmo polo, eles se atraem. Se for polos, não, o mesmo polo, eles se repelem. Se for polos opostos, eles se atraem. Agora, se eu põe esses ímãs, eu vejo alguma energia ali? Não. Mas se eu jogar uma animalha de ferro, não vai formar um... Então, é isso que eu estou falando. As nossas partículas, que tem os nomes e tal, mais as partículas que tem da gravidade, que mantém as coisas juntas, formam um campo eletromagnético. Como é que é a ligação química? Por exemplo, a gente é composto de nitrogênio, oxigênio, fósforo, cálcio. Como é que essas partículas se unem? Através de uma força eletromagnética. Um positivo e o negativo se ligam. Mas os átomos não são coisas assim bem, como dizer assim, se você for ver o sistema, o modelo tradicional do Rutherford Bohr, ele tem um núcleo, depois tem os elétrons e tem um espaço grande. Tanto que tem gente que fala assim que a gente é composto de um espaço vazio. Certo? Só que na verdade esse espaço vazio é preenchido pela força de união, que é essa coisa que tem os ímãs. É como se tivesse alimar, sem alimar, é só o ímã, só essa força, que se condensa. Tá? Então a gente tem uma coisa compostos, mas que tem além da gravidade, mas que tem além das subpartículas, dos átomos e tal, a gente tem também uma outra força, que são os neutrinos, que é o pensamento. Então, esse pensamento também influencia. Eu acho que ele é o manipulador. É ele quem organiza. Não é. Quem organiza é a gravidade. Perfeito, mas ele ter um terceiro agente fazendo o desnível de compensação. Porque a pele é um nível, por exemplo. A unha é outro nível de agregar os... São campos diferentes. Esses campos, eles precisam ser o quê? Organizados dentro desse sistema. Deve existir algum... E o vírus? Então... Quem organiza o sistema do vírus? Então, pensamento? É isso. Não. O organismo... No meu entender, a força do pensamento nosso, a força do espírito, quando ele pensa, ele rege
uma modulação diferente para cada local que está no sistema. São diferentes campos que são orientados por quê? Não pelo pensamento. Porque você não nasce, por exemplo, defeituoso porque você pensou. Não, vem numa carga. Vem numa carga, que na verdade, quem modula é o sistema total. E quem que é o nosso sistema total? Quem é que modula a vida de todos os planetas? A gravidade. A gravidade. Sim, mas para haver um agente é contrário. Porque Então, o que tem, o pensamento, é o que modula o desenvolvimento dessa matéria, não ele que modula a forma da matéria. É por isso que assim, quando eu tenho um pensamento ruim, eu fico doente. Quando eu tenho um pensamento bom, eu fico bom. Porque ele vai modular a matéria, as subpartículas, mais a gravidade. Na realidade, ele procura sempre manter em equilíbrio. Não. Quem mantém em equilíbrio é a gravidade. Quem mantém em equilíbrio é a força eletromagnética. O pensamento simplesmente vai modular de como essa estrutura vai se comportar. Tem uma colocação. Eu estou falando do pensamento aqui dentro do nosso planeta. É claro que o pensamento que vem de fora também. Por exemplo, o Sol, se ele está mais quente, está mais próximo, ele vai modular de uma forma a matéria aqui. O sistema solar, como vai andando os outros planetas, ele vai modular. A galáxia, ela vai modular aqui dentro, pelas coisas todas. O universo é todo modulado, mas assim, é modulado pelo pensamento do Criador. Sim, exatamente, o universo. Essa é a força que rege todo o sistema. Mas vamos lá, você acha que Deus criou uma pessoa para matar outra? Não. Então, você está entendendo que ele dá a estrutura, modula o geral, mas a modulação individual é feita exatamente pelo pensamento, que é uma coisa pessoal ou do grupo, do planeta, da sintonia onde está esse pensamento, esse inconsciente coletivo. Que a gente chama de princípio inteligente. O princípio inteligente é onde o pensamento vai atuar, e não o contrário. Isso. Então é isso que eu estou falando. Então, a gravidade é quem modula tudo aqui. A gravidade é quem deixa as coisas direitinho. A gravidade é que faz cada um desses campos aqui, desses lugares onde cada célula joga futebol, se apresentarem. Mas quem faz ela ficar doente ou ela ficar saudável é uma outra força. Sim. É o neutrino, que é o pensamento. Tanto é que existem experimentos que são feitos de doenças que levam os vírus para fora da gravidade da Terra. Sim. Para não se ter a ação da gravidade. Isso aí, eu não sei o que acontece. Você sabe o resultado? Não. Se eles ficam diferentes? Não sei. Seria interessante pesquisar. Eu vou pesquisar. Porque lá eles não têm a força da gravidade que faz com que aquilo cresça ou diminua. Eles vão manter estável. Eu acho que eles devem encapsular e virar uma coisa só. Então, por que é importante saber da onde está a doença, o desequilíbrio? É do pensamento. Aí, o que acontece? Quem tem mais força, quem gera mais partículas de pensamento? O ser humano ou um cachorro? Então, o campo que ele abrange de partículas é muito maior e sobrepuja do animal. Então, é aí que ele passa a doença. É aí que fala da relação tutor-tutelado, fisicamente falando, que são as subpartículas de pensamento, os neutrinos, que agem no outro. Como é que eles agem no outro? Onde é que... aqui, ó. Eles modificam isso, aí vocês entenderam o que ele falou? Você tem várias forças, várias partículas, a interação de uma com outra gera no final elétron, próton e nêutron. O que é o elétron, próton e nêutron? É a matéria, então eles modificam a matéria. O pensamento modifica a matéria. Daí, dizendo sensação de bem-estar. Aqui, ó, tudo modulado, então você gerou uma energia, tudo modulado internamente em cada organismo por uma glândula pineal que através de seus
cristais à base de quartzo e ferro hematita modulam a luz e a geoposição magnética no processo energético e, através da melatonina, modulam os sistemas circadianos de funcionamento do organismo. Então, esse desequilíbrio, esse pensamento gerado errado, essas partículas geradas erradas, vão na pineal. A pineal é um sistema de cristais. Se você jogar uma partícula, se você jogar uma luz, por exemplo, num cristal, o que ele faz? Ele dissolve essa e esparrama. Então, a pineal tem isso. Só que, como é que esses cristais estão dispostos? Porque ele tem também ferro hematita. O que é ferro hematita? É ímã. O que o ímã faz? Uma bússola. Como é que a bússola funciona? Não é a relação de uma agulha imantada com o eixo da Terra? Então, basicamente, os cristais se orientam pelo nosso planeta, pela gravidade. Isso, a diferença do campo é que do campo, exatamente. Em eletricidade, quando eu tenho um condutor que ele está simplesmente colocado no espaço, toda a área de elétrons ele está totalmente desorientada. Se ele for conectado numa bateria, por exemplo, que tem duas polaridades, tudo aquilo que está dentro do fio ele ganha uma orientação. Então ele vai ter a corrente. Se a tensão é assim, a corrente é sempre contrária. Então, é isso daqui. Então, é o pensamento gerado que se modula no cristal e daí dá a doença no animal, porque esse animal vai captar. Como a gente, se ficar pensando mal, a gente vai gerando um campo e vai ficando doente. Aí que fala da melatonina. A melatonina é um hormônio secretado na pineal que fala: dorme ou não dorme? Porque o que você faz quando você dorme? Suas células se regeneram, suas células se recuperam. Então, se você não dormir, você vai envelhecendo mais rápido, não é isso que acontece? Desse pessoal que trabalha à noite, o pessoal envelhece muito rápido. Por quê? Porque não dorme, não faz os ciclos de descansar, dormir. Então, isso daí alterando, de novo, a energia do outro, vou alterar o físico do outro, do animal. Então, eu alterei o pensamento, alterei o campo que estava gerando, ele captou na pineal dele, ele vai ficar doente porque vai alterar. E não só nisso, como, aqui ó, no pineal através dos cristais, também através da dimetiltriptamina, produzida igualmente pela glândula pineal, influenciada quanticamente, modula a interface entre a energia e a matéria com seus efeitos intersinápticos, que podem ser referidos como modulação, pensamento e energia. Então, além da parte física da melatonina, que atua como um hormônio no equilíbrio dos eixos circadianos, tem a dimetiltriptamina. O que a dimetiltriptamina faz? A única coisa que foi comprovada que ela faz, ela aumenta a quantidade de neurônios, ela aumenta a quantidade de sinapses. Lembra quando nós falamos da outra vez que o pensamento, a diferença das espécies está na quantidade de neurônios, na quantidade de sinapses? Se tem menos sinapses, está modulado lá de coisa ruim. O animal, inclusive, vai ficar mais fraco no pensamento, na resposta, porque depois, não está escrito aqui, a resposta aqui, que tem na pineal, ela é modulada por uma outra glândula que fica aqui. Aqui tem o coração, né? Mas tem uma outra glândula chamada timo. O timo é uma glândula que modula os linfócitos T. Cara, meu filho, já sei que tocou, né? Que modula os linfócitos T. Que são os linfócitos que modulam todo o sistema imunológico. E o que é o sistema imunológico? É o sistema de defesa. Então, o que é o sistema de defesa? Se interrelacionar. Já tem, inclusive, estudos falando que, conforme a música que você toca, estimula mais determinadas substâncias. Estimulando essas substâncias, você vai ficar mais, psicoemotivo ou não. Você vai se relacionar melhor ou não com as pessoas. Então já existem estudos comprovando que você tem um sistema imunológico mais equilibrado, não só a defesa do seu corpo, o estresse fica melhor, como também o seu bom humor, o seu sentimento, a sua capacidade de se interrelacionar.
que é bem interessante, é tudo modulado pela interleucina 6 que eu estava falando para você. Então, o importante que eu estou falando aqui é que o que acontece, você lê no livro, fala, não, que o tutor prejudica o tutelado. Aí você fala, não acredito, animal muito bonzinho, muito isso, muito aquilo. É físico, é matemático, tem uma explicação física, científica para comprovar isso. Isso que é importante, é que às vezes a gente não sabe, às vezes a gente não tem como provar. Como, por exemplo, eu não tenho como provar que o neutrino é gerado no pensamento. O que eu tenho é uma suposição, pela descrição do neutrino e descrição do pensamento, e a confirmação dos nossos amigos do outro lado que falam que é. Eu perguntei, é o neutrino que é o pensamento? Ele falou, é. É o pensamento da emoção, o grado, então é. Então a gente começa a comprovar. Por que a gente não comprova isso? Porque não tem máquina para comprovar ainda não temos, como quando o pessoal não tinha telescópio, mas achava que a Terra era plana. Tá? Então tudo isso é baseado nas propriedades físicas do processo quântico. Ainda falta explicar muita coisa. Isso como eu disse, assim, o veterinário é o físico, é o físico da doença. Então ele começa a pensar e ver e tem que interpretar. Então isso é a minha interpretação. Se está certo ou está errado. Por isso que eu coloquei lá no Facebook para o pessoal questionar. Mas realmente é difícil de questionar, porque são conhecimentos bem mais avançados. Mas você tem que jogar, de repente uma hora a pessoa vai chegar e falar, mas eu vi isso daqui, eu vi isso, aquilo ali, tal. Então, o importante disso tudo é entender, existe explicação científica. O tutor afeta o tutelado no campo energético dele. Como? Através da ação dele na pineal. Como? Interferindo no metabolismo da melatonina, interferindo no metabolismo do DMT. Isso tudo gera doença no animal. A doença do tutor é da onde? De tudo. Que ele capta também por aqui e no pensamento dele gera a doença no resto do corpo. Porque a gente já tem capacidade, o ser humano já tem capacidade de lidar com essas energias, de bloquear as energias, os pensamentos errados. O animal não tem. Então ele é diretamente afetado. É só isso. Não é simples, mas não é complicado. O importante é entender que tem uma coisa, tem uma explicação. Eu acho que deu pelo menos a base. Eu tenho uma dúvida. Qual que é a relação dos pensamentos com a genética, por exemplo? Se ele tem uma predisposição para uma doença e a doença não vai ser gerada pelo pensamento dele, vai ser gerada pela genética. Vamos lá. No animal. O animal tem um desequilíbrio. O que é a genética? São estruturas que se conectam com a gravidade. Se você olhar, são duplas hélices que se conectam com a gravidade. Então, o que acontece? Essa estrutura não está adaptada com a estrutura da gravidade da Terra. Mas, se você olhar a doença genética, se fosse só a genética, a importância da doença, nós mapeamos o genoma do cão, do gato, do homem, e a gente ia resolver todas as doenças. Não resolveu. Por quê? Existe um outro fator chamado epigenética. O que é epigenética? É por sobre a genética. O que é que está por sobre a genética? O pensamento, o meio ambiente. Então, eu fui uma vez lá em Campinas, num biotério, que eram ratos geneticamente modificados para ter câncer. Então, eu falei, o rato está lá, de repente ele desenvolve câncer, vamos fazer acupuntura para tratar. Aí o cara falou, não existe isso. O rato só desenvolve câncer se eu der uma injeção estimulando ele a ter o câncer. Então, você pode ter o gene em você, você pode ter alteração gravitacional em você. Se eu não tiver um meio ambiente desequilibrado, não vai manifestar. A Angelina Jolie, minha mãe morreu, vou tirar as mamas porque eu tenho gene.
ela podia não ter, porque se ela tivesse uma vida tranquila, equilibrada, calma, que ela não tem, né? As pessoas, o problema é, as pessoas, ao invés de procurarem se equilibrarem, elas procuram tirar o problema. E não é bem assim. O grande segredo é o equilíbrio pessoal. Tá? Então a genética, se você for ver, ela é relacionada com o meio ambiente. Que nem falar, tem câncer porque não tem o sistema imune que não matou a célula. O que é o sistema imune? Modulação do ambiente com você. Então sempre está relacionado com o ambiente. Sempre tem que ter um fator. Até para a gente. Quando que a gente vai evoluir? Quando a gente vai parar de ser um país ou um mundo só de desgraça que tem isso? Quando a energia que estiver cercando as pessoas foi boa, porque aí você não vai ter o estímulo de fora, você não vai ficar doente. É só isso. Aí eu posso chamar esse estímulo de pensamento, como eu posso chamar dentro de um processo físico de neutrino. Por que eu ponho dentro do processo físico? Que matematicamente eu posso comprovar. E aí eu chego na doença, uma hora eu vou descobrir, ou vou saber, que existe uma frequência, porque essas subpartículas, elas são formadas de frequências. Aí, a hora que eu equilibrar essa frequência que forma a subpartícula, eu também melhor. Então, se eu tenho no pensamento uma subpartícula, eu tenho uma frequência. Não foi o que eu falei? A pessoa fica boa ou melhora das doenças escutando música. O que é música? É frequência. Ao mesmo tempo que a raiva gera uma frequência. Uma frequência que carrega todo o sistema que tem. É isso. Então, aí a hora que a gente equilibrar as nossas frequências, a gente vai estar bem. É a história, né? A Mara que gosta de contar essa história, o sino de Hitler. Hitler fez um sino e dentro ele botou uma estrutura como se fosse o DNA e foi estudando as frequências para dominar os outros. E aí, quem assistiu aquele lá, o Indiana Jones, lembra que abriu aquela arma que destrói tudo? A hora que ele tocava o sino, destruía tudo, porque ele não sabia a frequência correta. E a frequência correta, se você for pensar, aí você estuda a vírgula Tesla, que tinha os números que fazia, é a frequência que chega depois da oitava, que é a nona, que a gente não consegue ainda. Que na música a gente consegue só até a oitava. A hora que você entender a nona frequência, é a hora que você vai controlar tudo. Mas ainda não estamos capazes. Segundo o Dr. Weber, já tem um grupo que sabe fazer isso, mas ainda não fez. Por quê? Ao mesmo jeito que você pode matar e dominar, você pode curar todos os doentes. É o princípio da bomba atômica. O homem, ele procura o quê? Uma energia constante e que possa ser controlada. E a energia nuclear não pode ser controlada. A gente ainda não tem equipamento para isso. Exatamente. É a força fraca que une lá dentro os nêutrons. Por que que você tem um monte de prótons, tudo de carga positiva, tudo junto, se os positivos se repelem? Porque tem uma outra força lá. Então todas essas forças que são da física quântica, a força fraca, a força forte que faz os elétrons circulares, a força eletromagnética e a força gravitacional, são explicadas nisso tudo, inclusive no pensamento. O pensamento atua em cima da força fraca, que seria no núcleo da célula, tanto que eu falei que produz nêutrons e prótons, e da força forte, que é a quarta dos elétrons, que ele atua produzindo junto com a eletromagnética. Então é tudo uma explicação. Eu não sou físico quântico, então como é que diz o cara assim? O Bohr, que foi um dos fundadores da física quântica, falou, quando Einstein perguntou para ele, mas o que é isso? Falar, nem eu entendo. Quando alguém entender, é louco, porque ninguém consegue entender a física quântica. Beleza. Vamos lá que passo um.